Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Uma vez mais, como de praxe corriqueira habitual, o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para... Vou deixar essa breve reflexão no dia que se chama hoje, aqui em Bahia, Brasil, glória a Deus. E estamos por aqui dando glória a Deus, no horário de almoço. Agora são meio-dia e 19 minutos, ou 12h19, como vós queira nomenclaturar. Observe que o apóstolo Paulo, ele disse por duas vezes a mesma situação. Embora em epístola diferente, capítulos diferentes, e o versículo referente à numeração singular, unum ou um. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, desse jeito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí nós discorremos um tanto mais para frente. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Observe que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele relatou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E observe que em Efésios 5, 1, ele já muda algumas palavras, algumas frases. Ele já vai relatar diferente. O versículo praticamente semelhante, igual. Sede, pois, ele já muda. Lá em 1 Coríntios 11, 1, ele pede para ser imitador dele. Na carta aos Efésios, pessoal de Éfeso, ele já muda. Sede, pois, ele já esquece dele. Imitadores de Deus, com filhos amados. Como filhos amados. Aí eu estava me perguntar, glória a Deus, como, pois, podemos imitar a Deus? Porque se você tenta imitar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma profetisa, um profeta, um sacerdote, uma sacerdotisa, uma dirigente de ciclo de oração, um professor de escola bíblica, um representante da EBD, dentro da coordenação, alguém que você estima, alguém que você considera, alguém que tenta, em um percentual bastante elevado, se aproximar de Deus, já é um tanto que difícil. Agora imagine você imitar o apóstolo Paulo, que, para mim, não é obrigado você concordar, com exceção de Cristo, foi quem mais imitou Deus, o seu Filho Jesus Cristo, por entre essas terras. E ele recomenda: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo Jesus. Meu amado, isso é coisa gloriosa. Isso é coisa da onde? Só pode ser dos céus. Com certeza é do céu. O apóstolo Paulo, glória a Deus, na minha visão, biblicamente, foi quem mais
um contexto geral, que mais se aproximou de Cristo, referente a sofrimento, referente a outras perturbações. E Paulo sempre estava ali. Tanto que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele expressa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Nem é fácil, nem é impossível. O que pode ser é difícil. Mas para o difícil, tem a palavra de Deus. Salvo engano, Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Lucas 1:37, porque para Deus tudo é possível ao que crê. E Paulo, ele tinha moral para relatar aos seres meus imitadores como eu sou o eu de Cristo. Só que em Efésios ele já muda a história, a situação. Olha, meus irmãos, um dia eu disse para vós outros, para que vós outros viessem ser meus imitadores, como também eu de Cristo. Só que agora eu estou mudando aqui. Glória a Deus. Eu agora em Efésios, principalmente para os Éfesos e para as gerações futurísticas e odiernas que estamos vivendo nesse dado momento, eu recomendo ser depois imitadores de Deus como filhos amados. A tendência natural de um filho é ele herdar um percentual elevado de genes do pai. Patológico. E se ele não ser igual ao pai, ele tem um percentual bastante elevado. E um filho que é gerado das entranhas de um pai com uma mãe, obviamente a tendência dele é imitar os seus genitores. E em tudo se falando. E eu me pergunto, você acha que Paulo escreveu isso em vão? Não. Você acha que ele escreveu isso inútil, de balde? Não. Tudo dentro de um alinhamento de propósito. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois para mim tenho eu por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Versículo 28. Porque todas as coisas concorrem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E Paulo fez questão de relatar por duas vezes, primeiro imitar ele, depois imitar Deus. E o próprio Paulo, ele dizendo também nessa missiva de quem? 1 Coríntios, homem de Deus, mulher de Deus. Também ele relatou uma coisa bastante interessantíssima dentro da palavra do eterno Deus. E não é qualquer um ou para qualquer um. Ora, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, obviamente facilitará você imitar a Cristo. Com a mente de Cristo facilitará eu e você imitarmos a quem? A Cristo. Por isso que Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Por isso que ele diz, olha, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Que coisa gloriosa.
que coisa do céu! Que coisa do céu! Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aí Paulo ainda dizendo, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 24, 25 e 26. Está escrito: e os que são de Cristo crucificam ou crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, porque logo é impossível alguém viver no Espírito e não andar no mesmo. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Por isso a recomendação é: sedes imitadores de Deus como filho amado. E você pode fazer. Você pode imitar a Jesus. Você pode imitar a Deus. Logo, se você é imagem e semelhança do Deus eterno, se você foi gerado pelo Espírito de Deus, pode ser difícil, mas não impossível imitar. Não impossível todos os dias tentar se parecer com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. E isso é mais por sua parte do que da parte dele. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Efésios capítulo 5, glória a Deus, versículo 18. E não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo de Deus. Versículo 11. E não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha o 16. Remindo o tempo, ou aproveitando o tempo que Deus te dá, porque os dias são maus. Olhe para Jesus. Simplesmente para Jesus. Não estou dizendo aqui que você não tenha de imitar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que procure sempre agradar a Deus, não é isso. Mas Paulo, por conhecer suas limitações, é tanto que ele se corrige. Primeiro ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas pela limitação que é concedida ao apóstolo, e a você e a mim, ele se corrige e diz em Efésios 5, primeiro: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E em Hebreus capítulo 12, 1 e 2, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos odeia, glória a Deus, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos olhar para Cristo? Vamos tentar nos aproximar mais dele, um pouco mais. Que papai continue te abençoando, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Pai, eu quero te agradecer, te louvar e te exaltar também por essa oportunidade aqui em tua presença. Abençoe meu irmão, copiosamente a minha irmã. Abençoe esse profeta aí, essa profetisa, esse membro, esse congregado, esse neófito, Pai. E nos capacita a olhar para o Senhor. E nos capacita a imitar a tua pessoa. Nos capacita a pensar como o Senhor pensou. A viver no Espírito e também a andar no Espírito.
Nos capacita, Pai, a fazermos de tudo para deixar o Senhor contente, alegre e satisfeito com as nossas vidas. Salva a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, com cura, milagre, libertação e transformação. Eu te peço essas coisas, tomando posse de vitória em Jesus Cristo. Amém. Fique à vontade para se inscrever no nosso canal, para tecer o teu comentário, para deixar o teu like, joia legal, para partilhar, compartilhar, passar adiante. Se permita a continuação de Deus te usar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo, e até a próxima, se papai nos permitir, obviamente. Forte abraço, Deus os abençoe copiosamente, amém.